olhamos para o que o apóstolo Paulo falou aos irmãos de Gálatas, no início do capítulo, na verdade, lá no verso 7, quando ele perguntou, né, vocês estavam correndo bem, quem os impediu de obedecer à verdade? E nós ilustramos com um corredor, vocês lembram? O corredor, era uma maratona olímpica, e o sujeito disparou na frente, né, e gastou toda a energia que ele tinha na frente, ao invés de estar caminhando ali com o pelotão, e acabou ficando por último, né, no final da corrida. E nós vimos, então, que o apóstolo Paulo, aqui no capítulo 5, ele está trabalhando três instruções, três observações sobre como viver ou como correr a partir do que nós vimos aqui, ele anunciando a liberdade que existe em Jesus Cristo. E aí eu tinha dito isso na semana passada, não é? Que o verso 1, o apóstolo deixa bem claro, Cristo nos libertou, viva livre. Do verso 2 ao 12, Cristo nos libertou, viva na verdade. E do verso 13 ao 15, que é o verso de hoje, Cristo nos libertou, viva para amar e servir. Então esse é o grande tema, né, desses três versos desse capítulo. E então na semana passada nós falamos sobre o apóstolo Paulo trabalhando o livro de Gálatas o tempo inteiro sobre justificação pela fé. E aqui, nesse texto de hoje, o apóstolo Paulo vai falar sobre um problema, um possível problema, falamos isso também naquela enorme introdução, sobre um possível problema que seria de pessoas utilizarem a justificação pela fé como pretexto para viver como quisesse, né? Então, pessoas que dizem assim, bom, Deus é amor, Deus é bom, e logo Ele me entende. Já ouviu coisas assim? Ele me entende, Ele sabe das minhas dificuldades. O pior é quando a pessoa, já ouvi gente que diz assim, só Deus pode me julgar. Já ouviu algo assim? A sua resposta deveria ser, pois é, isso não te assusta? Porque Ele sonda corações e tem poder de mandar o corpo e a alma para o inferno. Então, só Deus pode me julgar. Pois é, não sabe o perigo que está correndo. Então o apóstolo Paulo aqui ele começa no verso 13. Porque vocês, irmãos, então, foram chamados à liberdade. E ele vai fazer o contraponto. Vocês foram chamados para a liberdade no Senhor Jesus. Tendo sido chamados para a liberdade no Senhor Jesus, não se permitam serem escravizados novamente. Não se permitam serem dominados novamente. Então, a partir do verso 13, que é o verso de hoje, Paulo ele trata de uma nova espécie de problema. Nós comentamos, né, que a tônica dessa carta até o verso 12 do capítulo 5, foi a doutrina da justificação pela fé. No entanto, quando a gente chega aqui no verso 13, nos deparamos com um possível problema. Esse erro, né, de simplesmente se viver como quer, por causa da doutrina. O que provavelmente podia estar acontecendo ali? Qual era o problema? O problema, então, era julgar que, se Jesus Cristo é suficiente para perdoar todos os seus pecados, lembrando, porque Ele é suficiente para perdoar todos os seus pecados, porque Ele é o cumprimento de tudo que foi anunciado no Antigo Testamento e que se cumpre então nele quando nos vem a lembrança, João Batista vai dizer, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então uma referência a um homem sendo comparado a um cordeiro, o mesmo cordeiro que era anunciado no Antigo Testamento, que deveria ser o substituto, a oferta que te substituía no altar. Já falamos aqui em outro momento também, é muito comum esse termo, o uso desse termo em algumas igrejas, né? Venha até o altar. Irmãos, nós não temos altar mais, porque se tivéssemos altar, teríamos que ter um facão e
um voluntário aí de vocês, todo domingo, para ser sacrificado. Não tem mais altar, porque Jesus cumpriu tudo isso, e ele cumpriu todo o sacrifício. E o ponto é que, assim como no Antigo Testamento, então o ofertante, ele trazia aquele cordeiro com todas as características que no Antigo Testamento era determinado para atestar o grau de pureza daquele cordeiro, e o cordeiro então era sacrificado no lugar do pecador. Porque Jesus, sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele é definitivamente suficiente, não somente para perdoar os seus pecados, mas a garantia de que ele perdoou os seus pecados é a sua ressurreição. Mas por que isso? Porque você não viu nenhum cordeiro ou nenhum animal no Antigo Testamento ressuscitando. Ou seja, aquele animal, aquele sangue no Antigo Testamento era derramado em favor do pecador, mas era suficiente? Não, não era suficiente. Significava que aquele pecador poderia até, quem sabe, morrer ainda, para sempre. Só que Jesus Cristo, quando ressuscita, a ideia é, ele substituiu você num sacrifício que aplacou a ira de Deus que havia sobre a sua vida. Por quê? Porque você era um miserável pecador. Você hoje continua sendo pecador, tá? Só não é mais miserável. Porque em Cristo está justificado, mas aquele que disser que não tem pecado, mente e faz da Bíblia mentirosa. Mas o ponto é que Jesus, o sacrifício de Jesus, garante perfeitamente, completamente, todo o perdão dos seus pecados e o acesso ao Pai. E aí, com isso, a doutrina da justificação diz, ele te torna justificado, ele te dá um diploma. Um diploma. O que está escrito no diploma? Tornado justo. Né? É lógico que aqui é uma metáfora, uma ilustração, não vai ser isso, mas a ideia é que quando você fosse entrar pelos portões do céu, o pessoal diz aí que é o Pedro, né? Que o tal que seria Pedro. Né? Lógico que isso não é algo bíblico, se tornou algo popular, dentro da tradição cristã romana brasileira. Né? Mas a ideia é que se você fosse entrar na porta do céu e alguém tivesse que pedir a você um passaporte, ele perguntaria para você o que te garante que você vai entrar. Se você não tivesse nada e dissesse, não, mas eu fui uma pessoa boa na terra. Não, não foi. Não foi. Diante de um Deus que é santo, 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 não há nada no ser humano que lhe garanta a entrada no céu por si só. Mas aquele que entregou Jesus aqui em vida, como oferta pessoal, para ser sacrificado no seu próprio lugar, e o contempla ressurreto, crendo que ele ressuscitou e está governando tudo, este recebeu o passaporte. Qual o passaporte? Ele entraria então na porta do céu e daria o diploma, tornado justo, em nome de Jesus. Mas qual o problema, então, que havia na igreja lá de Gálatas, e que até hoje em muitos lugares existem, é o uso dessa doutrina para a prática do mal. Ou seja, uma pessoa que chega à conclusão de que Deus, por ser muito bom, ele tolera que nós sejamos maus. Então Deus é muito bom. Ele me entende, ele me conhece. Ele sabe minhas dificuldades. Eu queria tanto ser mais ativo, queria estar mais com os irmãos, ou orar mais, mas ele entende. Pois é, Martinho Lutero, ele comentando nesse texto, ele vai dizer o seguinte, em outras palavras, Martinho Lutero aqui, encontrastes agora a liberdade por intermédio de Cristo. Isso é a justificação pela fé. Isto é, estais muito acima de todas as leis, porque em Cristo a lei não te condena mais. Então Lutero está dizendo, você em Cristo está acima da lei, segundo a vossa consciência e perante Deus. Sois bem-aventurados e salvos. Cristo é a vossa vida. Portanto,
a lei, o pecado e a morte não podem feri-lo ou conduzir-vos ao desespero. Essa é a realidade de quem crê na justificação pela fé. É alguém que sabe que a lei, o pecado e a morte não podem mais te ferir ou te conduzir ao desespero. No entanto, agora, compete a vós tomardes cuidado para que não ofereçais a vossa liberdade como oportunidade para a carne. Então, Paulo está dizendo, vocês, irmãos, foram chamados à liberdade. Ora, o que é liberdade? Do que o apóstolo podia estar falando na época, e eis aí talvez um grande problema de olharmos para a nossa cultura hoje e olharmos para como que a cultura atual define liberdade e achar, é disso que Paulo está falando. Que a liberdade, de alguma forma, é a possibilidade de vivermos absolutamente de qualquer jeito. Ou que a liberdade pode ser uma autonomia. Alguém pode entender a doutrina errada. Paulo dizendo assim, vocês foram chamados para a liberdade. E alguém entende assim, bom, isso significa que então agora eu sou autônomo. Eu sou livre para fazer e ser o que eu quiser. Uma ideia que governa muito o pensamento moderno. Que tipo de liberdade é a liberdade cristã? Que tipo de liberdade é essa que o apóstolo Paulo está afirmando que fomos chamados para vivermos nela e para construirmos a nossa vida nela, dentro dessa liberdade? Liberdade do pecado, liberdade dos rudimentos desse mundo, e a ideia de rudimentos nesse mundo que o apóstolo Paulo usa nos capítulos anteriores é espetacular. Quando o apóstolo Paulo vem destruindo tudo que é proposta religiosa para tentar ganhar o favor de Deus sem Jesus, ou mais Jesus, sabe? É um erro também muito comum. Não, eu preciso de Jesus, mas eu também preciso fazer mais alguma coisa. E Paulo está dizendo, olha, qualquer coisa que você coloque na sua vida, que precise se acrescentar a Jesus para você poder dizer, agora eu estou garantido no céu, ele fala, olha, é lixo, é rudimentos desse mundo, são rudimentos deste mundo. A liberdade cristã é uma liberdade também dos falsos deuses, ou seja, da idolatria, da não necessidade mais de viver escravizado por atos e obras para tentar conquistar Deus. Mas especialmente nesse verso, o apóstolo Paulo está tratando a liberdade como liberdade da lei. E essa é o escândalo do evangelho. É você dizer o seguinte, porque Jesus morreu e ressuscitou e de fato você tem fé nele, que ele te substituiu ali, a lei de Deus não pode fazer mais nada contra você. Portanto, viva com alegria. Viva com alegria. Cristo então nos conquistou para essa liberdade e Deus nos chama para essa liberdade. Irmãos, de acordo com o evangelho cristão, nenhum homem é verdadeiramente livre até que Jesus Cristo o liberte do seu sentimento de culpa. E talvez esse seja o ponto. Há quanto tempo você é cristão? E como você lida com a realidade do pecado quando você o comete? Porque o que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte, o Senhor vos chamou para a liberdade, inclusive da lei. Portanto, não deve haver no seu coração o sentimento de culpa. O que deve ter é o sentimento de arrependimento, o que é diferente. Mas o ponto é que o culpado, ele tem a tendência de fugir. O confesso, ele faz o quê? Se entrega. E ele está dizendo o seguinte, pessoas cristãs que continuam vivendo a sua vida tendo sentimento de culpa, são pessoas que têm a inclinação a se afastar de Deus. Já viu? Ou isso já aconteceu com você? Isso aconteceu muito comigo no passado. Do tipo, cometi algum pecado e, bom, agora eu vou me afastar de Deus, né, vou me consertar. Gente, como? Como? Já viu aquele outro? Fulano,
venha para a casa do Senhor, vamos cultuar. Não, não. Eu tenho que primeiro arrumar minha vida. Irmão, você não vai arrumar a sua vida. Sua vida vai por água cada vez mais abaixo, a caminho do inferno. É muito pelo contrário. É liberdade de estar diante do Pai e dizer, contritamente, olhando para o Filho, Senhor, eis aí meu sacrifício. Isso te assusta? Eu imagino que sim. Eu que estou falando aqui, fico assustado? Porque é muito escandaloso isso. E esse evangelho da graça é muito escandaloso. Só que ao mesmo tempo, novamente, o apóstolo Paulo está tratando aqui do fato de que esta liberdade em Cristo não é uma liberdade que deve te levar à prática deliberada de pecado. Não é isso. Não é isso. Então o apóstolo Paulo diz aos Gálatas que eles foram chamados para essa liberdade. Isso também se aplica a nós. A nossa vida cristã, veja, a nossa vida cristã, ela não começa com a decisão de seguir a Cristo. Sabiam disso? A nossa vida cristã não começa com a decisão de seguir a Cristo, mas ela começa com o chamamento de Deus para que você o faça. E esse é um ponto importantíssimo da doutrina cristã. Ora, você consegue perceber que se hoje você teme ao Senhor, ama a igreja do Senhor, que tem prazer na exposição da palavra do Senhor e estar com seus irmãos, se deve ao fato, não de que você tomou uma iniciativa pessoal para seguir a Ele, mas porque Ele olhou para você e disse o seguinte, eu estou tirando você dessa vida para te trazer para a liberdade, para ser livre. Foi Ele. A sua vida cristã começou quando Ele te chamou para segui-lo. Não é exatamente isso que acontece em todo o relato da vida de Jesus? Por acaso alguém decidiu seguir Jesus sem ser convidado? Não há relato algum disso. Muito pelo contrário. É Jesus olhando para o miserável pecador e dizendo, deixa tudo e me segue. Vem comigo. Porque eu estou te chamando para a liberdade, para uma nova vida. Então, em sua graça, Deus toma a iniciativa, enquanto nós nos encontrávamos em rebeldia e pecado. E nesse estado, nós não tínhamos desejo nenhum de abandonar o pecado para abraçar Jesus. A gente não tinha, na verdade, nem condição de fazer. Mas Ele veio até nós. Eu penso, e irmãos, é por isso que a exposição bíblica e a doutrina cristã, ela dá o chão e a base para tudo que nós fizemos aqui, antes da palavra, e que nós ainda iremos fazer. Meu irmão, quando você pensa nessa realidade, na realidade da sua vida, de que Ele veio até você e disse, eu estou te chamando, mas não para colocar mais jugo sobre a sua vida, mais carga sobre a sua vida. Eu não estou te chamando para te oprimir, eu não estou te chamando para arrancar sangue de você, eu não estou te chamando nem para arrancar dinheiro. Que todos ouçam isso. Nem para tirar dinheiro, como tantos anunciam por aí. Eu não estou te chamando para que você esfole seus joelhos ou seu corpo. Eu estou te chamando para ser livre em mim, comigo. E uma vez sendo livre, e quando nós chegarmos no último verso, sobre sermos ou servir uns aos outros, nós vamos ver que essa liberdade, na verdade, ela está dentro de um paradoxo. Porque a palavra servir lá é a mesma palavra para escravo, escravidão. Então Paulo está brincando aqui com as palavras. Ele está começando dizendo e marcando isso. Você é feito livre em Deus. Para quê? Para se fazer com alegria
te chamando com alegria, por vontade própria, para se fazer escravo. De quê? Ou de quem? Do seu irmão. Esse é o paradoxo da liberdade cristã que ele brincou aqui, e eu já dei aqui o spoiler de todo o sermão, mas vamos em frente. Vamos em frente. Se somos cristãos, não o somos por nossos próprios méritos, mas pela vocação graciosa de Deus, porque Ele te chamou, chamados à liberdade. Então, Cristo conquistou, veja, e Deus nos chama para essa liberdade, uma liberdade que Deus originalmente nos fez para ser. Lá no Éden, tínhamos sido criados, feitos por Deus com esse objetivo, para sermos livres num relacionamento com Ele, de amor com Ele, e de uns para com os outros. Uma liberdade que se perdeu lá, mas que em Cristo agora volta, e que, segundo o propósito de Deus, tem que desembocar em duas coisas, essa liberdade cristã. Primeira coisa, serviço amoroso. Ora, me parece então que a ideia de ter um escravo é bem essa, né? Eu nunca tive nenhum, não sei se você já teve, mas a ideia, ou pelo menos o termo original do escravo, é aquele que serve. Só que esse servo do Senhor é um servo que se coloca assim e ama isso. Em outras palavras, o que eu estou dizendo é que, pronto, faça aí um teste pessoal da sua fé. Eu acho que o som aí estava melhor, né? Trocou a pilha? Tá. Vantagem que a gente está gravando, depois dá para editar. Faça um teste pessoal. Faça um teste pessoal. O quanto você tem prazer, amoroso, de servir aos seus irmãos. Vocês se lembram, naquela introdução do sermão, que eu falei bastante sobre Levítico, capítulo 19, que é o texto por excelência de santidade. E vocês devem então se lembrar que eu fiz a seguinte afirmação: vida de santidade, vida de santificação. Primeiro, só é possível desejar a santidade, desejar uma vida de santificação, pessoas que foram transformadas, né? Se você não foi transformado, e meu irmão, tu tenta viver uma vidinha moralista e legalista, você só está tentando viver como um fariseu. Porque a verdadeira santidade, primeiro, parte pelo chamamento de Deus, que te desemboca a esse serviço amoroso. Que serviço amoroso? Ora, olhe novamente, nós lemos na nossa liturgia, olhe novamente para Levítico 19, e você vai perceber que vocês serão santos porque eu sou santo, e isso significa que a sua relação, o tipo de relação que você tem com os seus irmãos, inclusive com não irmãos, não somente com os da casa, mas também com os de fora, a relação que você passa a ter com o ser humano, o tipo de relação e de relacionamento que você constrói, é então um exercício de santidade. Lembram-se disso? Santidade não tem a ver, a partir de Levítico 19, com você ficar sentado, trancado no seu quarto, tocando violão e chorando o dia inteiro. Isso não é buscar santificação. Mas a prática de santidade desemboca em serviço amoroso ao outro. E não somente serviço amoroso. Uma segunda característica, serviço sacrificial. Assim como Jesus. Ou seja, não esperando realmente nada em troca. Não esperando nem mesmo obrigado. É lógico que se o sujeito não te agradece, ele é mal educado, mas o ponto é que você está se dando e se doando pelo bem e pelo crescimento daqueles que estão à sua volta, e você não está, esse serviço sacrificial, ele não aguarda nem um copo d'água, mas é simplesmente um prazer em Jesus de ver as pessoas sendo servidas e crescendo. Então,
Senhor nos chama para essa liberdade, liberdade da lei. Mas veja, liberdade não somente da lei, liberdade também dos regulamentos humanos. Sabe? E quando eu digo regulamento humano aqui, eu não estou falando de lei civil, não é isso que eu estou dizendo. Estou falando de leis e imposições religiosas que são colocadas sobre as pessoas, numa tentativa de enganá-las, de mantê-las cativas naquele ambiente, dizendo, só aqui você vai ter acesso a Deus, ou coisas parecidas. Bom, irmãos, então o cristão é aquele que não deve temer mais a lei, a morte. O cristão é aquele que não teme o diabo, o inferno, o juízo vindouro. Na linguagem de Martinho Lutero, o crente, ele está livre de todos os monstros, porque você foi chamado para a liberdade. O crente é aquele que pode dizer, por exemplo, como Martyn Lloyd-Jones, pregador, falecido na década de 80, pregador galês, e no seu leito de morte, ele dita para alguém, essa pessoa escreve um bilhete e leva lá fora, um bilhete para sua esposa e para sua filha, porque elas duas juntas e mais a congregação oravam pelo restabelecimento da saúde dele. E ele manda a seguinte mensagem para sua esposa e para sua filha: não orem mais por mim, não me detenham da glória. Cristão é gente que não tem medo da morte, porque está livre. Não orem mais por mim, não me detenham de me encontrar com meu Senhor. Mas, como eu disse, liberto não apenas da lei de Deus, mas também liberto dos regulamentos humanos, dos rudimentos desse mundo. Sabe o que significa isso? Dessa liberdade plena em Jesus, que a sua mente, por exemplo, ela não está mais cativa, presa, escravizada. Ela não está cativa a partido político. Ora, de fato você é livre em Cristo, ou pretende de fato honrar a doutrina, ao que você tem se permitido ser preso. Sua mente não é mais cativa a partido político, a ideologia política. Sua mente não é mais cativa a pastor. Por isso que vocês têm que estar com a Bíblia aberta, conferindo tudo que é dito e se isso bate com a palavra de Deus. Não somente por mim, mas por qualquer um que assuma este púlpito. Sua mente não é mais cativa de padre. Sua mente não é mais cativa de bispo. Sua mente não é mais cativa de rabino. Crente é gente que nem de macumba tem medo mais. Crente é alguém que foi liberto pelo Evangelho, que foi liberto também da religiosidade pagã, da religiosidade do homem carnal, natural. E Paulo continua então: mas, diante de toda essa realidade, não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Então, a liberdade cristã não é liberdade para satisfazer a carne. O que ele está querendo dizer com isso? Que você foi livre, sua vida agora está baseada, sendo construída no amor de Deus, que você não é mais escravo, que você agora é filho, que ninguém pode te tirar da mão do Pai. Essa ideia de escravidão e ser servo do Senhor, escravo do Senhor, é muito interessante. Apenas para ilustrar o ponto, esse fato de que ninguém pode te tirar da mão dele. Pensem aqui comigo, há alguns anos, ou na verdade, alguns séculos atrás, talvez uns 3 ou 4, algo assim. Mas pense comigo que você
você é um dono de uma fazenda, tá bom? Você é o dono de uma fazenda e você vai lá no porto porque chegou o navio da Europa com os escravos. E quando chega lá, você é o dono da fazenda, você vai procurar então os escravos para trabalhar na sua fazenda. E chegando lá, você tem o capitão do navio com os escravos expostos e você dá de cara lá com o Sérgio e com Israel. Os dois estão lá, prontos para serem oferecidos para o trabalho. Tá? Está o escravo lá. E aí você pergunta para o dono do navio, quanto custa? Olha o Sérgio, mostra os dentes. E o dono do navio diz o seguinte, não, esse aí custa uns R$200. Esse aí custa 200. E você, ok, tal, vai servir para o trabalho. Paga e leva. Paga e leva. E aí o dono do navio se arrepende de ter vendido. Pô, aquele escravo ali, na verdade, para a viagem da volta, ele ia ser muito bom no trabalho no navio. E vai lá na sua fazenda. E ele pergunta para você, olha, eu quero comprar aquele escravo de volta. Está aqui os 200, quero comprar ele de volta. O senhor da fazenda vai vender por 200? Não vai. Não, agora eu quero 1.000. Se você veio atrás dele, ele é muito bom. Agora eu quero 1.000. E o dono do navio vai lá, puxa 1.000, leva e compra o escravo de volta. Certo? Entenderam o ponto, a ilustração? Muito bem. O escravo só pôde ser vendido de volta, o antigo dono do escravo só pôde comprar de volta, porque ele pôde pagar o preço oferecido. A pergunta é, você foi comprado por sangue precioso de Deus que se fez homem. E só poderia ser comprado de volta por um valor superior. Existe valor maior do que o sangue de Jesus? Então, uma vez nele, para sempre nele. Você não pode ser comprado de volta. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Então, você foi feito esse servo, tá? O próprio Espírito Santo, o Espírito da verdade, vai testificar isso no coração. De que você, além de servo, na verdade, você agora é chamado também de filho amado. No entanto, o que o apóstolo Paulo está dizendo quando ele diz, isso tudo é verdade. Quase que o apóstolo Paulo dizendo o seguinte, se isso tudo é uma verdade, como é que você pode ainda querer se inclinar para práticas pecaminosas? Não faça isso. Não use dessa liberdade para isso. Ou, em outras palavras, tome cuidado com uma serpente chamada carne. Cuidado com essa serpente. Então, negativamente, Paulo diz, não use essa liberdade como oportunidade para a carne. A liberdade cristã não é uma liberdade para pecar, mas uma liberdade do pecado, livres do pecado. A busca cristã é uma liberdade para desfrutar e servir uns aos outros e buscar piedade. Martinho Lutero, ele disse o seguinte, sobre esse perigo de usar da doutrina para a prática libertinosa. Ele diz que certos indivíduos se introduziram com dissimulação para transformar em libertinagem a graça de Deus. E pessoas que fazem isso não entenderam a doutrina da graça e muito provavelmente talvez não tenham sido nem mesmo justificadas pelo Senhor Jesus por quererem continuar vivendo
a sua maneira antiga de viver. O apóstolo Paulo, então, ele vai estabelecer esse equilíbrio. Muito pelo contrário. Sejam servos uns dos outros. Não se escravizem novamente, nem pelo pecado, nem pelas falsas religiões. Mas se vocês querem se tornar escravos, sejam escravos no Senhor, servindo uns aos outros. Positivamente, então, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, porque nós somos livres, podemos servir. Porque nós somos livres, podemos então cumprir a lei de amar o próximo como a si mesmo. Está no verso 14. De fato, a liberdade cristã, ela deveria levar a uma forma cristã particular de escravidão. Ou seja, é Paulo dizendo o seguinte, em amor, hajam como escravos uns dos outros. O amor se torna, então, o ponto central da equação no reino de Deus. O amor exige uma preocupação de uns para com os outros. O amor, essa escravidão voluntária no Senhor, de servir uns aos outros, deve nos levar a essa preocupação com os nossos irmãos da igreja. Lembrando que o amor, ele é não somente a motivação, mas a razão para esse serviço. Então nós temos esse paradoxo aqui. Os Gálatas, eles estavam livres da escravidão. Eles estavam livres da escravidão, da lei, eles estavam debaixo da graça. Mas, dentro do reino de Deus, o que é ser livre? Paulo diz que eles estavam livres para amar. Livres para se importar. É como se ele dissesse o seguinte: você precisa de regra para viver? Você precisa de uma lei para dar o rumo da sua vida? Muito bem. A lei é o amor. Amor nunca é demais. Amor nunca é exagerado. A lei do reino é o amor. Aí você lembra, por exemplo, do apóstolo, na verdade, mais à frente, no capítulo 6. Levem as cargas uns dos outros. E assim vocês estarão cumprindo a lei de Cristo, exercendo amor. Lembrando que isso tudo é alimentado pelo próprio Espírito de Deus. No verso 14, então, a liberdade cristã não é liberdade para ignorar a lei. A razão para os crentes agirem como escravos uns para os outros em amor é porque o amor cumpre a lei. Então, de acordo com o tema central aqui da carta do apóstolo Paulo, ele vai dizer, olha, Jesus ele inaugurou essa nova era, esse novo reino, e dentro do reino de Deus, uma lei maior é que determina as outras. Os Gálatas devem servir uns aos outros em amor, precisamente porque o amor é o verdadeiro significado e cumprimento da lei nessa nova era. Então a preocupação mais ampla de Paulo é assegurar aos Gálatas que a sua nova vida em Cristo realmente lhes fornece a direção, que é o amor, e o poder no Espírito Santo. E ele, então, vai concluir dizendo: se o que está sendo dito aqui não for uma realidade na vida de vocês, ou seja, se vocês não tomarem verdadeiramente decisão de forma sacrificial se dar e se doar uns pelos outros, vocês acabarão vivendo como feras selvagens. Verso 15. Mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos.
O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: pessoas que ainda não entenderam o evangelho da graça irão lidar uns para com os outros como que homens sem Deus. E o que é, ou qual é a realidade de homens sem Deus? Feras selvagens, que estão buscando satisfazer seu próprio desejo, sua própria carne, vivendo então como feras, como animais de morte, que são capazes de autodestruição. Aparentemente, Paulo não está falando aqui de uma violência física, mas ele está falando de, por exemplo, conversa maliciosa, fofoca. Prática essa que é oposta ao fruto do Espírito, que ele também trata aqui em Gálatas. Paulo está falando de vida licenciosa. Então, brigas internas entre crentes, e Paulo vai advertir. Vocês estão brigando porque vocês não estão intencionalmente dedicados a viver pelo amor e em serviço aos seus irmãos. E a consequência disso? Se mordendo, se mutilando e causando destruição na igreja do Senhor. Paulo então ele fecha o argumento dessa forma. E, irmãos, definitivamente, o que é amor? E aqui a gente caminha para fechar. Porque se o servir uns aos outros, se o tornar-se escravo voluntariamente para servir em amor é prática cristã, e é inclusive o que vai te ajudar a se manter na linha. Lembram daquela ilustração do corredor que eu falei no início? É se manter junto com o pelotão, é não querer se destacar de ninguém, mas estar junto com seus irmãos, no mesmo ritmo, servindo e sendo servido uns pelos outros, todos caminhando na mesma direção da eternidade. Ora, do que definitivamente se trata isso? E eu gostaria de, com os irmãos, para a gente fechar, abrir o texto, um outro texto, que é o texto, talvez texto auge, que fala sobre o amor. Abram comigo rapidamente 1 Coríntios capítulo 13. Sérgio, pega a minha Bíblia. 1 Coríntios capítulo 13. E eu só quero trazer uma elucidação sobre esse texto. Paulo está falando definitivamente então desse amor, esse amor que cumpre a lei. Ora, como cumprir a lei? Nesse amor. Paulo diz que, ainda que ele fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, como símbolo que retino. E ele vai trabalhando inicialmente o que é e o que não é o amor. Talvez a grande pergunta que você deva fazer para saber se o seu relacionamento com os seus irmãos, de um para com os outros, de fato, se encaixa no que ele falou lá em Gálatas, seria olhar para esse texto e toda vez que aparecer a palavra amor, coloque o seu nome e veja se você se enquadra. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, a partir do verso 4, do 4 ao 7, faça esse exercício. Então, por exemplo, o Alan é paciente. Não sou, meus irmãos. É benigno. O Marcelo não arde em ciúmes. A Fernanda não se ufana, não se ensoberbece. O André não se alegra com a injustiça, mas o tempo todo somente com a verdade.
O Pedro, tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Irmãos, nós não somos suficientes para esse amor. E nós não somos suficientes, por nossa própria conta, para essa vida uns aos outros. Definitivamente não somos suficientes, porque não cumprimos a lei de Deus. Ora, se cumprir a lei de Deus é cumprir esse chamado de amor, nós não cumprimos a lei de Deus perfeitamente o tempo todo. No entanto, houve um homem que do nascimento, do berço ao seu túmulo, ele cumpriu perfeitamente tudo o que se encontra aqui. Logo, se a gente trocar o nome amor por aquele que é o próprio amor encarnado, Jesus Cristo, o texto ficaria assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos e não tiver Jesus, serei como bronze que soa, como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se não tiver Jesus, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver Jesus, que entregou o corpo dele, não para ser queimado, mas para ser crucificado, se eu não tiver nada disso, tem proveito. Jesus é paciente. Eu não sou. Jesus é benigno. Jesus não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, foi capaz de andar com Deus e com os homens, sem nunca ter vaidade sobre isso. Não se conduz de forma inconveniente, não procura os seus interesses, mas procurou o interesse do Pai dele, por amor do seu povo. Não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com injustiça, mas ele se regozija sempre com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Jesus jamais acaba. Mas havendo profecias desaparecerão, línguas cessarão, ciência passará. Vamos para o verso 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e Jesus. Estes três, porém, o maior destes é Jesus. Só há uma maneira de cumprir a lei e só há uma maneira de realmente termos prazer em servirmos uns aos outros, se primariamente estivermos em Jesus.